Senhor nosso Deus, estamos reunidos em Tua presença numa noite tão especial. Afinal de contas, cercar a Tua mesa e participar desse ambiente divino não tem preço, é inegociável. Recebemos a Tua palavra corrigindo algumas rotas que precisavam ser corrigidas. E esse é o momento onde receberemos a palavra, que nela mergulharemos nossa fé. Rogamos que os céus permaneçam como estão, abertos, e que a sua glória desça sobre este lugar. Fale com a sua igreja, fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse sermão que eu vou ministrar a vocês, dia 30 de abril agora desse ano, eu vou completar 24 anos de ministério. Significa que já ministrei muitos textos bíblicos. Mas esse sermão, o Senhor me ministrou nas minhas férias, falou comigo. E por falar comigo, eu queria repartir com vocês nessa ceia, segunda do ano. Antes de eu ler o texto, eu queria que o Senhor me ajudasse e ajudasse você também, para que nós possamos codificar o que vai ser dito. Prometo, o texto vai ser sucinto, até porque eu sou um pregador de sermão expositivo, ok? E às vezes meu sermão demora uma hora e pouco, porque eu sou um pregador de sermão expositivo. Esse sermão não é expositivo, é textual. Então o sermão textual tem seus pontos dentro do texto, e penso que em 35 minutos eu ministro, a gente ceia e vai embora. Mas eu queria muito que você me ouvisse. Eu estou com saudade de pregar para a minha igreja, para as ovelhas do Senhor, a quem Ele me confiou como pastor. E minha vontade hoje é pregar como um verdadeiro evangelista. E vocês sabem que eu amo pregar como mestre e como ponto de evangelista. Só que essa mensagem não é evangelística. Essa mensagem é uma mensagem de mestre. É pegar na mão e levar um ambiente de reflexão. Até porque a mesa não é ambiente de empolgados, é ambiente de reflexão. Então eu queria que você desse uma olhada pelo menos para 3, diga para ele assim: não converse comigo e não me atrapalhe. Êxodo capítulo de número 21. Vinte e um, 28 a 30. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado, e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi já antes costumava chifrar, escornear em algumas Bíblias, o seu dono sabia disso e não prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Vou ler de novo, 28 a 30, essa leitura. Se um boi chifrar ou escornear um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida.
mas o dono do boi será absolvido. Crime culposo. Crime doloso, verso 29. Mas se o boi já antes costumava chifrar, ciência. O primeiro, não ciência. Crime culposo. Ainda que a terminologia aos leigos na parte jurídica pareça ser alguém que tem culpa, é totalmente ao contrário. Então, o primeiro fato é um crime culposo, sem intenção, não sabia, o animal se embraveceu, escorneou ou chifrou um homem ou uma mulher, o dono não tem culpabilidade. Só que o 29 trata-se de um crime doloso, consciência do perigo que o animal que pertence a ele pode ter ao próximo, mas é dele a responsabilidade de prender esse boi selvagem, perigoso. Mas se o boi já antes costumava chifrar, o seu dono sabia disso e não fez o quê? Fez o quê? Prendeu. Então a culpa não é do boi, a culpa é do dono que não prendeu. Culpar o boi é ser um quanto delinquente na atitude da responsabilidade, porque o texto está dizendo, se ele chifra e ele é indomável, não mate, prenda. Ele é selvagem, indomável, não mata ele, prende, é seu. E o boi matar um homem e uma mulher, e o boi será apedrejado e também será morto o seu. Esse é o tema do sermão que eu quero pregar nesses próximos 25 ou 30 minutos no máximo. Amarre o boi selvagem, custe o que custar. Amarre o boi selvagem, custe o que custar. O livro do Êxodo, Shemot, trata-se sobre a saída do povo do Egito. É Deus cumprindo profecias a partir do capítulo de número 3. Após aparecer a um velho de 80 anos chamado Moisés. E dizer-lhe que através desse Moisés, Deus vai fazer e enviar 10 pragas. Moisés é o autor desse livro, não só desse, mas do que nós chamamos de Pentateuco. Os rabinos chamam de Otorá. São os primeiros 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A autoria de Moisés. O capítulo 20, que antecede o capítulo 21 do Êxodo, é Deus entregando o que é chamado de leis, mitzvot, conhecido popularmente como os 10 mandamentos. Capítulo 20, verso 1 do Êxodo diz assim: essas são as devarins, em hebraico, palavras. Grite bem alto, palavras. Então essas são as palavras do Eterno. Dentro dessas palavras, Deus vai falar sobre leis cerimoniais, morais e cíveis. É dessa forma que é subdividido os 10 mandamentos: cerimonial, moral e cível. Trata de coisas para com Deus, com o próximo, para comigo mesmo. Dessas 10 leis vão ser
estabelecidas do que se chama no campo jurídico de jurisprudências. E daí se acrescenta o que é chamado de Decálogo Mosaico, 613 leis. Só que o capítulo 21, verso de número 1 até o verso de número 36, é dividido em 3 blocos de organizações de leis. Capítulo 21, do verso 1 ao verso 11, leis acerca dos servos. Então, quando você lê o capítulo 21, do 1 ao 11, são leis a despeito da responsabilidade do Senhor para com o servo e o servo para com o Senhor. Do capítulo 21, do 12 ao 27, leis acerca da violência. Casos violentos que aconteceram e como devem ser tratados. Do capítulo de número 21, do 28 ao 36, a responsabilidade pelos danos causados por um animal. Parafraseando, o capítulo 21, do 28 ao 36, trata sobre quando eu tenho um animal e esse animal causa um dano, eu sou responsável disso. Tem vários animais. Fala sobre o jumento que cai numa cova num sábado. Só que eu quero falar sobre o capítulo 21, verso 28 a 30. 2 casos. Primeiro deles: se um homem tendo um boi, e o seu boi chifrar ou escornear um homem ou uma mulher, e dantes nunca havia cometido isso, foi um fato isolado, mas a atitude do boi, por ser um animal irracional, mesmo nunca tendo cometido nenhuma atitude violenta ou agressiva, o fizer, deve ser apedrejado, e a carne desse boi não pode ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Esse é o primeiro ponto. Só que aí passa para a segunda faceta, porque se no primeiro é culposo, o doloso vem em subsequência e vai dar a segunda faceta. Entretanto, se um boi chifrar um homem ou uma mulher e matando, e o seu dono, sabendo que esse boi era selvagem, violento, e não o prendeu, mas o boi chifrou o homem, o dono será morto. É aqui onde os meus olhos, nesses dias das férias, fiquei remoendo, e o Espírito Santo falando comigo. O que seria mais fácil se não matar esse boi? Porque ele é um risco, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Eu já tive de criação pitbull. Eu já tive 2 pitbulls. E eu me lembro de um carteiro que chegou na minha casa na Zona Leste e entregou a carta na casa de um dos meus vizinhos, que ficava pelo menos 10 casas da minha. E por que ele deixou essa carta 10 casas da minha? Porque no meu quintal tinha o Sansão. Era o nome do meu pitbull. Sansão era um pitbull black, daqueles grandão da cabeçona. Sansão nunca mordeu ninguém. Sansão é o... Sansão era um santo. Só que qualquer pessoa que chegava em casa não acessava a casa se eu não prendesse Sansão. Para poder sair na rua, eu tinha que sair com uma focinheira e com uma coleira própria para controlar Sansão. Ainda que eu soubesse que Sansão nunca atacou ninguém e nunca mordeu ninguém. Entretanto,
Sansão tem características de um animal perigoso. E de forma jurídica, ninguém pode transitar com um animal de grande porte se não tiver com uma coleira própria e uma focinheira, mesmo que esse cão nunca tenha mordido, porque ele é responsabilidade minha. Manuela nasceu. Fui pegar a Alba e Manuela no hospital e coloquei Manuela no meu colo e fui levar para o Sansãozinho conhecer. Eu gosto de cachorro. Eu gosto de cachorro de grande porte. Agora que eu estou ficando velho, que agora eu estou com o meu Golden, que é o amor da minha vida. Mas eu gosto de cachorro. Então, por educar e conhecer o cão, uma criança que entra num ambiente que ele está acostumado a ser só dele pode gerar ciúmes. Então, eu coloquei a Agatha Manuela no meu colo, pequenininha, e disse: vem, Sansão, cheira ela, Sansão. E eu fiz o Sansão cheirar a Manuela. Coloquei Manuela em um lençolzinho, fiz Sansão deitar com ela, para ele se acostumar a entender que ela não é uma ameaça para ele, não veio disputar, porque ele é só um cão, ela é a filha. Ela não veio disputar o lugar dele, ele é o cão. Tudo bem, minha esposa, está tudo bem. Um belo dia, eu estou lavando o meu carro, e eu disse: vou dar um banho no Sansão. Vem, Sansão. Alba deixou Manuela em cima da cama dormindo. Eu estou dando um banho no Sansão. Quando eu viro as costas, eu olho, o Sansão sumiu. Só escuto a Alba gritar. Sansão entrou em casa, coisa que ele nunca fez. Nunca. Sansão não entrava em casa se não recebesse autorização. Sansão entrou em casa, entrou no meu quarto, subiu em cima da cama onde a Manuela estava dormindo, e quando eu cheguei, Sansão estava com as patas e olhando para a Manuela. Eu disse: Sansão, deu ruim para ti, cara. Porque a primeira coisa que a Alba foi e disse: eu não quero mais Sansão aqui. Eu não mando em muito lugar, menos ainda na minha casa, na perspectiva de, cara, não me mandando embora, é Sansão que precisa ir? Tchau, Sansão. Eu peguei Sansão, levei Sansão para um sítio de um pastor amigo meu, muito espaçoso. Sansão já domesticado. Foi o maior presente que esse pastor ganhou para o sítio. Por que eu estou contando essa história? Porque ainda que o Sansão nunca tenha feito nada, a raça dele é uma raça que requer cuidados. Eu poderia correr o risco, sim ou não? Já que é o fato de um boi selvagem, que o dono sabe que ele não pode ficar solto, e nem com a cerca baixa, é uma cerca sempre alta e amarrado. Seria mais fácil matar, mas o Senhor está dizendo: não mate, é seu. É seu boi. É seu boi. Não mate, porque ele só morre no arrebatamento. Enquanto você estiver em carne, esse boi selvagem é sua responsabilidade. Enquanto você estiver nessa vida, esse boi selvagem é sua responsabilidade. Quando você se converte, o boi selvagem não morre, ele continua vivo. O que acontece com o boi selvagem é que a conversão te dá cordas maiores, cordas mais fortes e cercas mais altas. Quando você não reconhece Jesus e não se converteu,
O boi selvagem é solto, não tem cerca, e ele por onde passa arrebenta tudo. Só que quando você entrega a sua vida para Jesus, o Evangelho te dá um pacote de cordas da graça, grossas, te dá madeira, prego e martelo, e diz: constrói uma cerca alta, amarra o boi. Mas eu vou continuar com esse boi selvagem? Vai continuar lutando contra esse boi selvagem. Vai continuar lutando contra esse desejo? Vai continuar lutando contra esse desejo. Vai lutar contra essa vontade? Vai lutar contra essa vontade. Só que agora eu estou te dando cordas para prender esse boi. Estou te dando madeira e prego para levantar a cerca. E toda vez que esse boi selvagem tentar soltar, a graça diz: tem corda para você. Toda vez que o sentimento, a vontade desenfreada de um boi selvagem vier, o Evangelho vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Boi selvagem. É ilusão acreditar que depois que você se converte, agora você só vai ter boi manso. Ah, você está de onda com a minha cara. Não. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, ele diz: os membros guerreiam dentro de mim. Espera aí. Ele está dizendo que os membros guerreiam dentro dele. Ele está dizendo: cara, eu tenho um boi selvagem aqui, cara. E se eu não aumentar essa seca e não amarrar ele vai arrebentar. Um mal que eu não quero fazer, isso eu faço, mas um bem que eu não quero, eu acabo fazendo. Há um boi selvagem, todos nós temos. Alguém acredita: eu que era glutão, me converti. Esse boi selvagem vai continuar. Não, eu que era fofoqueiro, vai continuar esse boi selvagem. Fofoqueirinho. Para quem não sabe, fofoca, adultério e fornicação está no mesmo nível, tá? O fofoqueiro do diabo. Mas eu estou preparando um sermão só para os fofoqueiros. Mas voltando para o assunto, o boi selvagem vai continuar. Pastor, mas eu era um boi selvagem. Um dos mais brilhantes teólogos italianos vai dizer que o homem precisa conhecer 4 coisas. Que bom te ver aqui, Dário. Ele vai dizer que o homem precisa conhecer 4 coisas. Quantas coisas? Número 1, seu Deus. Número 2, sua Bíblia. Número 3, seu tempo, sua época. Número 4, a si mesmo. Olha o capítulo de número 21, verso 29, eu termino. Prega ou não? Mas se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não... A primeira coisa que a gente precisa descobrir é: quem eu sou e qual é o boi que está aqui? Quais são os bois selvagens que está dentro de você, que você precisa aprender? Não é eu que vou aprender, não é o pastor, não é a tua mulher, não é teu marido, não é teu psicólogo. Você sabe que o máximo que o psicólogo pode fazer é mostrar para você que você tem um boi selvagem, que você não viu, mas prender é a sua atitude. Um psicanalista, um terapeuta, pode lhe ajudar a identificar o boi selvagem, mas prender é a sua obrigação. Eu vi um aleluia. Então você precisa se conhecer, é autoanálise. A pior coisa é quando a gente conhece a vida de todo mundo e não se conhece. Grite bem alto: eu tenho um boi selvagem. Mais alto: eu tenho um boi selvagem dentro de mim.
Anote essa frase, por favor. Eu escrevi. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. De novo. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Vou ler de novo. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Ser livre é ter a capacidade de dominar os meus desejos. Ser livre não é alguém que foi livre dos seus desejos. Ser livre é a capacidade de entender: tenho desejos, mas não sou controlado por eles. Tenho vontades, mas não serei dominado por eles. Essas vontades vou amarrar como um boi selvagem. Vou levantar a cerca. E se ele começar a fazer barulho, eu vou gritar para ele: você não sai dessa cerca, não sai dessa corda, porque Cristo me deu o controle sobre todos os meus desejos. Provérbios capítulo de número 25, verso 28. Põe na tela, abre o texto. Como cidade derrubada que não tem muralha, assim aquele que não tem o quê? O que é domínio próprio, pessoal? O que é domínio próprio? O que é domínio próprio? Parafraseando com a mensagem que eu estou pregando, domínio próprio é alguém que sabe que tem um boi selvagem, mas sabe dominá-lo. Olha o texto: como cidade derrubada, que não tem muralha, assim aquele que não tem domínio. Ei, a Bíblia vai dizer, Tiago, você pode irar, mas não pode? Por quê? Cuidado, que você pode ter uma ira, mas não perca a razão. A indignação, se revoltar com algumas coisas, você não é uma ameba, você não é um parasita, você é um ser pensante, emocionalmente falando. Só que ele está dizendo: ei, cuidado, que no meio dessa ira, o boi selvagem que está dentro dessa cerca, você pode livrar ele, ele pode arrebentar com tudo. Por isso a gente precisa se conhecer. Quando eu estava estudando isso, um dia desses eu estava num churrasco com muita gente especial, e eu escutei algo que a pessoa disse e não disse por intenção, mas eu me conheço. Puxa, cara. Eu escutei, tentei argumentar, e o churrasco tinha acabado de começar, a picanha ia sair. E eu estava com fome. E quem me disse, eu não disse com intenção. Entretanto, era uma inverdade. Mas eu estava com uma situação na semana um pouco acalorada dentro de mim. E aquilo veio atravessado, sabe? Então, eu conheço o boi selvagem que está aqui dentro. Então tá todo mundo dizendo assim: se eu ficar, daqui para o final vai dar briga. Daqui para o final eu me conheço. Então o que eu fiz? Eu me levantei, pedi desculpa e disse: eu preciso me retirar. Ficou um ambiente desconcertado, um clima chato, e eu saí e fui embora. Eu fui embora tão assim que eu deixei minha esposa e meus filhos aí, fui sozinho. Foi isso, amor? Sim ou não? Eu disse: pessoal, preciso ir. Não, preciso. Pergunta: isso é um mínimo de consciência que eu preciso ter. O que eu aprendi? Eu tenho um boi selvagem. Se eu ficar, ele vai chifrar alguém aqui. E vai matar. E quando matar, vão dizer bem assim: também, ele é explosivo.
Ele é sanguíneo. Por quê? Porque é um boi que todo mundo sabe e eu também sei que ele chifrou um. Só que é aí que entra o Evangelho. É aqui que se manifesta o domínio próprio e o Evangelho e o Espírito Santo. É entender que, ei, eu não sou bom. Esse boi selvagem não vai morrer, vai ficar vivo, mas eu vou amarrar as patas dele, eu vou amarrar o pescoço dele, vou aumentar essa seca e ele pode estribuchar, mas ele não vai escornear ninguém, ele não vai machucar ninguém. Sou eu que preciso ter essa consciência. Você sabia que a gente vai ficando velho? Aí a Tati disse assim: o senhor antigamente a Tati, eu assumi essa igreja, tinha 22. Eu comecei a pastorear a Tati com 23 para 24. Um pastor novo e 50 bois selvagens. Então ele saiu escorneando mesmo. Aí hoje a Tati disse assim: é que vocês não conheceram o bispo. Antigamente o pau quebrava. Hoje não significa que eu não faça. Só que hoje eu não perco tempo ficar discutindo e falando com quem não quer ouvir. Porque isso só vai fazer o meu boi selvagem da indignação vir para fora. Então, irmão, para quê? Tem hora que eu quero matar um obreiro. Não, eu preciso, é dia de ceia, ou não é? Não é dia de confessar pecado ou não? Eu estou confessando. Poxa, tem dia que eu tenho vontade de matar. Eu disse: não é possível, cara. Esse desgraçado, eu tenho vontade. Eu digo: se eu for atender no gabinete, eu mato ele. Aí esse negócio: Anderson, Caio, atende ele para mim. Fala. Porque eu já falei, cara, é impossível. Não é que eu não te ame, é que eu decidi controlar meu boi selvagem. Porque eu já falei tanto com você, com ele controlado. Já sentei, ministrei, falei milhões de vezes. Aí se eu for falar agora, ele vai sair selvagem para escornear você. Então eu digo: vai. É assim. Porque, eu não sei se você sabe, mas eu continuo sendo de carne, eu não sou anjo. Eu não gosto de escutar desaforo. É um boi selvagem. Eu não gosto de escutar desaforo. Um boi selvagem. Por isso que você precisa conhecer Deus, conhecer sua Bíblia, conhecer sua época, mas conhecer a minha assessoria. Às vezes entram uns haters nas minhas publicações, criticando, falando. Aí Camila, Ivan, minha galera me chama e diz assim: o senhor pode parar de responder? Eu disse: o Instagram é meu ou é seu agora? Nem posso responder. Pelo amor de Deus, chefe, não responde. Às vezes o boi selvagem que eu coloco, deixa de ser babaca, cara. É meu boi, eu estou falando do meu boi, você está entendendo, meu selvagem? Eu poderia passar aqui o dia todo falando dos bois selvagens que eu tenho, das deformidades. Só que uma coisa eu posso dizer para vocês, e vocês são prova disso: eu tenho caminhado no Evangelho com todo afinco, tentando amarrar os meus bois selvagens. Agora pare de culpar os outros quando você não amarrou o que era a sua obrigação. Pare de culpar a organização, a instituição, o patrão, a mãe, o pai, quando você sabia que ia dar ruim nesse boi. Você sabia que esse boi era um selvagem? Que se você continuasse vendo essa pornografia, poderia abrir outras e outras oportunidades.
Você sabe que para algumas pessoas, bebê não é um boi selvagem, mas para outros pode ser um estopim para um boi selvagem arrebentar com tudo. Você precisa se conhecer e saber quais são os bois selvagens que tem dentro de você. Então, antes de você vir para o evangelho da vitrine, vá para o evangelho do espelho. Porque o evangelho da vitrine é projeção. O evangelho da vitrine é só número de seguidores, publicidade. Só que o evangelho verdadeiro não é evangelho de vitrine, o que se expõe. Evangelho verdadeiro é evangelho de espelho, aonde eu olho e percebo o que eu preciso mudar, o que eu preciso controlar. Vou liberar uma palavra, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor estava sentado sobre esse trono. Havia serafins acima deles. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E eu, Isaías, quando vi a sua glória, que não era como vitrine, era como espelho, eu gritei: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O serafim pegou uma brasa que estava debaixo do altar, voou em minha direção, tocou nos meus lábios e disse: purificado está a sua iniquidade. E uma voz gritou do céu e disse: em quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu, Isaías, não me contive e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O boi selvagem está preso. Aleluia. Quais são os bois selvagens que você tem, que não vão morrer, mas é sua obrigação prender? Não são os meus eu dou conta. São os seus. Só que o problema está aqui, que a vida pastoral, as pessoas estão achando que pastor é babá, que tem que prender os seus bois. É seu boi, cara. Seu. O que uma vida pastoral pode lhe dar é instrução como dar um nó nessa corda. O que uma vida pastoral ou uma direção pastoral é instrução como fazer a cerca, mas fazer é você. Amarrar é você. Grite bem alto: eu vou prender o boi, custe o que custar. Provérbios 16, 32. E eu termino e celebro a ceia. É melhor ter a paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Vocês estão comigo ou não? Vai, herói, continua aí flertando com o pecado ou heroína. Vai brincando no meio das vinhas como Sansão. Vai deitando no colo de Dalila. Vai contando os segredos achando que você é o forte. É melhor ter um espírito que domina. Grite bem alto: eu preciso prender os bois selvagens da minha vida. Cara, tu já namorou? Não, eu não vou nem falar, cara. Se eu falar, vão dizer que meu boi foi solto. Porque a Bíblia tem o que os homens odeiam, o quê? Aí quando eu falo a verdade, tá vendo? Não se controla. Não é que não se controla. É que a gente quer viver massageando o ego.
Cara, tu é solteiro, homem ou mulher? Tu namora, é namorar, no segundo dia já está na cama, transando. Pastor, que é isso? Crente, pai. E tu diz que é evangélico. Só nesse ano tu já namorou com 4, transou com 4 e é evangélico, é gospel. Então eu vou te dar 2 opções para prender esse boi selvagem. Tem umas mulheres também com os bois selvagens. Ou tu cumpre o celibato, porque é a forma de aprender esse boi selvagem. Cumpre o celibato. E tem 2 maneiras de celibato. Outro dia eu digo como é que é as 2. A sua é, cumpre o celibato. Ou tu casa. Agora tu não quer casar, mas quer sair daí vivendo uma vida sexualmente descomprometida. E ainda quer culpar a pombagira. A pombagira não tem nada a ver, a coitada está lá no terreiro, tu está fazendo sacanagem e está culpando a pombagira. Tu é sacana, cara. Aí depois no gabinete eu dou uma... Aí eu que sou ignorante. Porque tu quer um terapeuta, eu não sou teu terapeuta, cara. Diga glória. 1 Coríntios 7, para depois não falar que eu não estou mostrando a Bíblia. Vou mostrar, olha lá, 7, 9, olha lá. Abre a Bíblia, 7, 9. Mas se não consegue dominar, se tu não consegue dominar esse boi selvagem, o que está escrito ali? Casa, desgraçado. Para de dar trabalho para os outros, cara. Fica escandalizando o evangelho. Ninguém fala nada comigo agora. Não existe sexo fora do casamento. Está escrito aqui, para de inventar. Pós-modernidade criou uma vida descomprometida. Sexo é a coroa de um casamento. Está escrito. Se você não consegue se dominar, case-se. Ninguém deu glória. Capítulo 9, verso 24 a 27. E eu terminei. Tinha mais 3 versículos, mas não vai dar tempo. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Vai. Com respeito às virgens. Não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. Se Paulo deu a opinião dele, eu não posso. O Paulo deu, cara, eu não posso. Dá licença. Como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. 26. Olha. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem que permaneça assim como eu estou. Ele é viúvo, não casou de novo, mas não tinha vida sexualmente desenfreada. Verso 27. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você que está solteiro, e aí? Você está achando que o evangelho vai colocar um poder sobrenatural para que... Não. O poder do evangelho é controlar seu desejo, não vai tirar seu desejo. Vou de novo. Sinais, prodígios e maravilha não é a capacidade de tirar o desejo, é dominar o desejo. Grite bem alto, eu vou dominar. Mais alto, eu vou dominar o boi selvagem que está dentro de mim. Mais alto, eu vou dominar o boi selvagem que está dentro de mim. Eu vou ler um texto, se não der glória, agora você vai ver. Lucas capítulo 4, verso 1 a 4, o texto diz bem assim: e foi Jesus, cheio do Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo ao deserto, e durante 40 dias não comeu, não bebeu. No 40º dia teve fome. Fome é um boi selvagem.
Fome é um desejo da carne. E quando o boi selvagem quis sair, o diabo chegou e disse bem assim: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Só que Jesus olhou para o boi selvagem, que era a vontade e a fome, disse: esse boi é forte, mas eu já amarrei ele, a minha cerca está alta, eu vou continuar com fome e com desejo, mas eu tenho uma palavra para você, Satanás. Qual é? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: estou com fome, mas o boi está amarrado. Estou com fome, mas não vou ceder para o diabo. Grite bem alto: controlar, amarrar esse boi selvagem. Tito 2, verso 11 e 12. Continua meio aí que eu estou terminando. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Agora olha o 12. Ela nos educa. Não. A graça de Deus é pedagógica. Era para você dar do glória, Arthur. Vou de novo. A graça de Deus é pedagógica. Olha a linguagem que Paulo está utilizando a Tito, capítulo 2, verso 12. Ela nos educa. A palavra educar aí em grego significa controlar, amarrar, criar limite, estabelecer estrutura. Olha o que ele está dizendo. Volta no verso 11, eu leio o 11 e o 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. 12. Ela nos educa para que, regenerados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Grite bem alto: o boi está amarrado. Grite bem alto: domínio próprio, pela graça. Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Vou de novo. Ele não está dizendo que a gente não tem pecado. Ele está dizendo: este pecado não te domina mais. Bebedice, glutonaria, desejos sexuais infames, esses desejos vão continuar, até porque você está em carne. Mas agora a graça de Deus diz: eu não vivo mais na prostituição, eu não vivo na homossexualidade, eu não posso mentir, eu não posso beber. Esse desejo está aqui, mas a graça me educa, porque o pecado não terá domínio sobre você, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Escuta, você não será controlado por esse boi selvagem. Chega de ter uma vida aonde o reflexo da sua vida é o boi selvagem que você não consegue dominar. Todo relacionamento, todo trabalho, toda a igreja, todas as alianças, quando parece estar bem, esse boi selvagem vem e destrói tudo. Esse boi selvagem não é o diabo, é os desejos que você tem. Entretanto, hoje o sangue de Jesus Cristo lhe dará autoridade de dominar o seu pecado. João capítulo 8, verso 34, põe na tela. João 8, 34. João 8, 34. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.
Jesus respondeu: em verdade digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado foi cravado na cruz do Calvário. Escuta, você sabe por que Caim matou Abel? Porque não dominou o boi selvagem. Gênesis 4:7, põe na tela rapidinho. Gênesis 4:7. Se fizer o que é certo, e não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o quê? Ô Caim, não era para você ter uma história ruim. Se você tivesse dominado, amarrado, levantado a seca esse boi selvagem, nunca teria matado Abel. Assim diz o Senhor neste domingo de ceia: a seca da graça está aumentando, as cordas da misericórdia estão aumentando, e nós podemos dizer esta noite, Romanos 8, verso 1: porquanto agora nenhuma condenação há que estão em Cristo Jesus. 2: porque a lei do Espírito da vida é Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e do quê? Primeira Coríntios 6:12. Esse texto nunca fez sentido depois de hoje. Todas as coisas me são. E a continuação? Como é que eu sei que isso não me convém? Como? Porque eu sei o boi selvagem, Kleber, que eu tenho. O problema é que você está baixando a cerca e afrouxando a corda. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que não convém para você, Adson? Porque eu sou o boi selvagem. Se eu demole para ele, ele me arrebenta. Atos 26 é o paralelo de Atos 9, a conversão de Paulo. Atos 26, a conversão de Paulo, ele diz bem assim: e eu caminhando no caminho de Damasco, uma luz apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é você recalcitar contra os meus aguilhões. Você sabe o que é um aguilhão? Uma ferramenta pontiaguda que servia para amansar o quê? Boi selvagem. Jesus desceu da glória para amansar o boi selvagem, não foi para matar o boi. Você sabe qual é o cara que mais fala sobre ele próprio? Paulo, 13 cartas. Ele diz: fui perseguidor, fui blasfemo. Grite bem alto: eu tenho boi selvagem e preciso amarrá-lo. 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine, pois, a vida do seu próximo e veja quais são os bois selvagens que ele tem, depois come e beba. Você está falando da língua dos outros e não está cuidando da sua. Ninguém fala nada comigo. Grite bem alto: eu preciso me conhecer. Mais alto: eu preciso me conhecer. Examine, pois, o homem, depois coma. Grite bem alto: só existe mesa quando eu conheço o meu próprio coração. Eu vi um glória. Salmo de número 32, verso 9. Olha lá: não sejam como os cavalos e mula, que não têm entendimento, que são dominados com freio. Dá uma olhada para ele, bater assim: deixa de ser mula.
Entendimento, você precisa se entender. Se entender. Salmo 141, verso de número 3. Eu vou para a mesa da ceia. 141, verso 3. O que o salmista está dizendo? Vem, Albinho. O que o salmista está dizendo? Não, vamos lá. O que ele está dizendo? Espera aí. É o vizinho que está dizendo para ele colocar um guarda na boca? É o psicólogo? É o pastor? Ele se conhece. E olha a oração dele: Senhor, eu falo demais. Então, por favor, coloca um guarda na porta dos meus lábios. Ele está dizendo: eu tenho um boi selvagem que se chama língua. Examine, pois, o homem, depois, porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo nem o corpo. Grite bem alto: eu vou amarrar o meu boi selvagem. Cuidado com os grupos onde você está, os amigos com quem você se relaciona. Você tem um boi selvagem, e o local onde você frequenta pode fazer essas cordas se afrouxarem, ou fazer essa cerca diminuírem. Se conheça. Existem amizades e mesas que não são saudáveis para você. A culpa não é eles, é minha, sua, porque a gente conhece esse boi selvagem que está em nós. Curva a cabeça, o Mafia Music canta, eu parto e a gente já sei e vai embora. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, temperança e domínio próprio. Participai. Esse é o meu corpo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça,
pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Troque o seu cálice com pelo menos 3 pessoas. Somente pelo Enquanto eles vão adorando, troque o seu cálice pelo menos com 3 pessoas. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aceito! Aceitos como amigo De Deus! nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre! Eu sou livre. Liberdade é a capacidade de amarrar um boi. Eu sou A liberdade me deu a capacidade de prender os bois selvagens. nada além do sangue, nada além do sangue. Eu queria ouvir a cidade Maf cantando pra gente terminar. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Esse é o cálice da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Isso não é ordinário, isso é extraordinário. Esse cálice não poderia estar na minha mão. Eu não sou digno. Ele fez algo extraordinário. Essa ceia nós, depois de cearmos, não dobraremos joelho. Depois de cearmos, oraremos uns pelos outros. Depois eu dou a bênção e nós vamos embora. Orando uns pelos outros depois da ceia, ou colocando a mão nos ombros, ou um de frente com o outro. Mas nós oraremos, abençoaremos uns aos outros. Chora megarai, ramagachô degei forgaraça, alabracalamanchore bagassure baga. Tem alguém nesta noite batizado que fala em línguas? Tem alguém esta noite? Querem ouvir a rádio que baragachura bagai. Endrofergi biparaçoa, arabaraxergi foramanturebai, alabracalagassore micomanagai. Participai daquilo que é extraordinário pela graça. Ore um pelos outros. Ore um pelos outros. Ore, ore.
nunca foi batizado? Quem nunca falou em línguas? Há uma distribuição de dons espirituais aqui. Na galeria do lado direito, embaixo da galeria, os que estão à minha direita, quem nunca falou em línguas estranhas, receba o dom de línguas agora. Os que estão na galeria frontal e lateral esquerda e na nave da igreja, quem nunca falou em línguas, fale em línguas agora. Os sinais seguirão aos que creem. Falarão em novas línguas, profetizarão. Dei que a fobre calabarachaba. Deus está batizando gente. Deus está dando dom de línguas, dom de profecia, dom de visão, dom da ciência da palavra, dom da fé, dom de maravilhas. Sinais, sinais. Tem gente na galeria ali sendo renovado. Gente que há muito tempo não falava em línguas. Gente que há muito tempo não sentia a presença do Espírito de Deus. Seja cheio, jovens, adolescentes, idosos, homens, mulheres, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Mateus 4. E Jesus encheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4 verso 31. E tendo eles orado, o lugar se moveu e todos foram cheios, cheios, cheios. Não tem ninguém aqui embriagado. Estamos cheios do Espírito Santo. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza! Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Valeu a pena pegar cordas novas hoje? Valeu a pena pegar madeira, pregos novos hoje? Para aumentar a cerca, para amarrar com força esse boi selvagem? Eis que eu esmurro a minha carne, como diz o apóstolo Paulo, até colocá-la em estado de servidão. Não eu que te sirvo, carne, é você que me serve.